Saudações! O meu nome é Elisete Samuel Machana, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Contabilidade e Auditoria. Bom, no presente trabalho, vou apresentar acerca da natureza e movimentação das contas. Dando uma breve introdução acerca daquilo que é para podermos perceber sobre a natureza e movimentação das contas, devemos primeiro perceber o que é a escrituração. A escrituração é aquilo que a contabilidade tem de base e que serve para registrar tudo aquilo que são as entradas e as saídas. Todos aqueles registros que fazem parte da empresa, que de certa forma vão influenciar de forma direta ou indireta na empresa. Existem 5 contas, que são as contas do ativo, passivo, o capital próprio, gastos e rendimentos. As contas do ativo e do passivo debitam sempre pelos aumentos e vão em crédito pelas diminuições. Já as contas do passivo, capital próprio e rendimentos é o contrário. Elas aumentam pelos créditos e diminuem pelos débitos. Para calcular o patrimônio líquido da empresa, deve-se fazer a diferença entre o ativo e o passivo, que vai dar o capital próprio. E para ter o resultado do período, é só fazer a diferença entre os rendimentos e os gastos durante todo o período econômico. A contabilidade tem como princípio a especialização, que diz que devem ser reconhecidos todos os rendimentos e gastos, independente da existência de movimentos financeiros ou da existência de documentos específicos ou não. Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro da empresa deve ter o seu registro naquele mesmo momento. E também rege-se pelo princípio da correlação de rendimentos e gastos. Para que as empresas possam alcançar o seu objetivo durante o período econômico, elas têm aquelas que são as suas atividades principais, como é o caso das atividades operacionais, que é aquela que é o principal objetivo da empresa. Neste caso, a empresa dedica-se a uma certa atividade. Qual é essa atividade? Que é a compra e venda de algum tipo de produto ou serviço. Temos aqui um exemplo, que são as compras e as vendas de inventários. Também tem as atividades de investimento, que são aquelas que incluem os investimentos e investimentos em ativos de longo prazo e em aplicações financeiras, como exemplo das trocas de ativos, melhoramento e manutenção. Atividades de financiamento representam o financiamento que a entidade obtém para suas necessidades. Ou seja, caso a empresa queira satisfazer com alguma necessidade, esta vai recorrer ao financiamento, como é o exemplo das relações ou aumento de capital social, quando os sócios da empresa decidem investir ainda mais com o seu capital, os empréstimos obtidos à entidade e entre outros. Estes princípios da contabilidade que estivemos a ver aqui vão ajudar na comparação das demonstrações financeiras da empresa. E através destas demonstrações financeiras da empresa, a empresa, por sua vez, vai conseguir calcular os seus rácios. O rácio, por sua vez, é a relação que existe entre duas grandezas, e essa relação pode ser medida em percentagem e também como coeficiente. Existem vários tipos de rácios que temos aqui descritos. O primeiro é o rácio de autonomia financeira, que avalia o grau da dependência da empresa face aos seus credores. Este rácio vai ajudar a empresa, no caso da mesma, precisar de financiamento ou não.
para saber se a empresa vai necessitar de financiamento ou não durante esse período. Também temos o rácio de liquidez geral, que é a relação entre o ativo e o passivo. No rácio de liquidez geral, diz que se essa liquidez geral for menor que 1, é porque dentro da empresa existe um problema de liquidez. A seguir temos o rácio da solvabilidade. Este rácio vai ser a relação entre o capital próprio e o passivo. E caso esta relação, no caso o valor dessa relação for um pouco baixo, isso quer dizer que existe uma elevada fragilidade naquilo que é a economia financeira da empresa. E a seguir temos o rácio de rentabilidade do capital próprio, que evidencia a taxa de rendibilidade da empresa sobre o capital próprio. Ou seja, como é que a empresa consegue render, neste caso ganhar, através do capital próprio. E vai ser o mesmo com o rácio de rentabilidade do ativo, mas, neste caso, vai ser através do ativo. Como é que a empresa consegue ganhar através do ativo. A seguir temos o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento e o número de dias dos estoques. Estes não são tão considerados rácios, mas por ser uma das bases da contabilidade vão entrar aqui. Temos o prazo médio de recebimento, que indica o período entre uma venda e o seu recebimento. O prazo médio de pagamento vai ser já ao contrário, o período entre a compra e o seu pagamento. Muitas das empresas, também o que é o correto, preferem optar por pedir com que os seus clientes paguem rápido, nesse caso, que o prazo médio de recebimento seja um pouco mais reduzido em relação ao prazo médio de pagamento, neste caso, os dias. Depois de dada essa breve introdução, agora vamos entrar para o nosso foco principal, que é a natureza e movimentação das contas no sistema de contabilidade para o setor empresarial cá em Moçambique. Existem 8 classes agrupadas nas contas do sistema de contabilidade moçambicano, agrupadas em classe 1, meios financeiros, classe 2, inventários e ativos biológicos, a classe 3, investimentos de capital, a classe 4, contas a receber, a pagar, acréscimos e diferimentos, a classe 5, capital próprio, a classe 6, gastos e perdas, a classe 7, rendimentos e ganhos e, por fim, a classe 8, dos resultados. Iniciemos pela classe 1, que é a classe dos meios financeiros, onde temos, neste caso, valores monetários de uma forma mais fácil, subdividida em 3 subcontas, que primeiro temos a conta 1.1 caixa, a conta caixa, para as suas subcontas, elas podem ser criadas. Por exemplo, pode haver 1.1.1 caixa geral, 1.1.1.2 caixa Maputo, 1.1.3 caixa Gaza e assim sucessivamente. Para sua movimentação, ela vai depender da existência do fundo fixo. Caso não exista o fundo fixo, ela sempre vai debitar pelos recebimentos, neste caso, quando faz-se uma venda ou presta-se um serviço, quando um determinado cliente paga-nos e quando
fazemos um certo levantamento em bancos. Esta vai acreditar quando fazemos pagamentos, quando fazemos os depósitos e entre outros. Já quando existe o fundo fixo, ela vai ficar inalterada. A sua movimentação vai ser só nas datas da Constituição ou quando o fundo fixo for reforçado. A seguir temos a conta 1.2, bancos. Esta aqui é composta também por 3 subcontas, que são a conta 1.2.1, depósitos à ordem, a conta 1.2.2, depósitos com pré-avisos, e a conta 1.2.3, depósitos a prazo. Esta conta da bancos vai debitar pelos depósitos, transferências e empréstimos obtidos, entre outros, e vai a crédito pelos pagamentos efetuados via cheque, os levantamentos de banco por caixa, como já havia dito para o caso da conta caixa, que é o contrário, e entre outros. A seguir temos a conta 1.3, outros instrumentos financeiros. Esta conta tem 3 subcontas igualmente, que é a 1.3.1, derivados, 1.3.2, detidos para negociação, 1.3.3, outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Esta conta tem uma natureza devedora ou credora, dependendo do justo valor do instrumento financeiro. Muitas das vezes ela debita pelos seus instrumentos financeiros, mas também pode vir a acreditar, dependendo de que é o justo valor. A seguir temos a classe 2, que é a classe dos inventários e ativos biológicos. Temos a primeira subconta, que é a 2, a primeira conta neste caso, que é a 2.1 de compras. Essas compras podem ser de mercadorias, de matérias-primas, auxiliares e outros materiais, entre outros. Mas nesta conta temos igualmente as devoluções de compras e os descontos e abatimentos em compras. Estas últimas muitas vezes creditam, mas as restantes vão debitar por aquilo que são a compra dessas. A seguir temos a conta 2.2, que é a conta de mercadorias. Esta conta fazem parte a 2.2.1, mercadorias em trânsito, e as mercadorias em poder de terceiro. As mercadorias em trânsito são aquelas que estão de passagem na empresa, ou seja, a empresa compra para depois comercializar. Neste caso, compra para depois vender. E as mercadorias em poder de terceiro, estas são aquelas que a empresa, neste caso nós como empresa, já efetuamos o pagamento, mas por algumas razões ainda se encontram com o fornecedor. Aqui temos a conta 2.3, produtos acabados e intermediários. Bom, esta conta vai apresentar aquilo que, no caso das empresas que produzem, ao invés de comprar mercadoria para depois revender. Esta será ao contrário. É por caso das empresas que produzem para depois revender. Vai-se usar a conta 2.3, produtos acabados e intermediários. Então, a sua movimentação será o mesmo que na classe 2.2, que é de natureza devedora. A seguir temos a 2.4, a conta de subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. Os subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
É para o caso das empresas que ainda estamos nesta onda, né, da 2.3, das empresas que fazem o seu próprio produto para poder comercializar. Neste caso, esses subprodutos serão as sobras daqueles que foram daquilo que foi que culminou com a produção do produto acabado, naquele processo produtivo, né? Então, vão resultar os produtos. Como um exemplo prático, numa empresa que produz mobiliários, os subprodutos seria a serradura. Porque se a empresa trabalha com madeira, uma carpintaria que produz mobiliários, aquela serradura que é retirada das madeiras para poder moldar um certo mobiliário, esta serradura vai servir como subproduto. Nesse caso, para que a empresa possa obter um valor extra pela sua produção. A seguir, temos a conta 2.5, produtos ou serviços em curso. São aqueles produtos que a empresa ainda estão nesse processo produtivo, mas que no final, depois vão passar para a conta 2.3, que é dos produtos acabados intermediários. A seguir temos a 2.6, matérias-primas, auxiliares e materiais. Como a conta já diz, fazem parte destas todas as matérias-primas que serão necessárias para a produção do produto acabado que depois será comercializado. Essa matéria-prima, esta conta da matéria-prima tem uma natureza devedora. A seguir temos a 2.7, ativos biológicos. Fazem parte desta conta todas as plantas e animais, principalmente para as empresas que têm como foco principal a atividade agrícola e pecuária. A seguir temos a 2.8, regularização de inventários. Esta conta vai servir para nos casos em que seja necessário regularizar o inventário, muitas das vezes no final do período. Ou seja, esta conta tem a sua natureza, muitas das vezes é credora. E por fim, temos a conta 2.9, ajustamento para o valor realizável líquido, cuja a sua natureza é credora e vai creditar-se por conta batida da conta 6.4.1, que mais em frente veremos na classe 6. A seguir, temos a classe 3, que é a classe dos investimentos de capital, que é representada por 9 contas. A primeira é a 3.1, investimentos financeiros, que vão fazer parte todos aqueles que são os investimentos que a empresa tem, poderíamos dizer, fora da empresa. E a sua natureza é devedor. Nos casos em que a empresa investe nas ações de uma certa empresa, ou tenha outras empresas, mas que também façam parte da mesma empresa. A seguir temos 3.2, que são os ativos tangíveis. Fazem parte desta conta todos aqueles instrumentos, tudo aquilo que de certa forma vai ajudar a empresa, mas desde o momento que não seja a matéria-prima, por casos das empresas em que produzem produtos acabados, mas todos os instrumentos necessários para que a empresa possa funcionar dia após dia. E a natureza desta conta é devedor. A seguir temos ativos tangíveis, que a sua regra é a mesma que dos ativos
tangíveis. Mas só que já os ativos intangíveis são aqueles que não são palpáveis, enquanto os ativos tangíveis são palpáveis. Como um exemplo, para o ativo intangível, os programas de computadores, os transpasses também de espaço, entre outros. A seguir temos a conta 3.4, investimentos em cursos, que também tem a natureza devedora e esses investimentos em cursos podem ser de ativos tangíveis, intangíveis, entre outros. Ou seja, são aqueles investimentos, assim podemos considerar, que ainda não chegaram na sua finalidade, ou seja, ainda estão em curso para o seu acabamento. A seguir, temos a conta 3.5, que são ativos não correntes detidos para a venda. Esta conta vai registrar todos aqueles ativos, nesse caso não correntes, que a maior parte das vezes está representado na classe 3, mas que esses mesmos ativos estejam detidos para a venda, ou seja, para esta conta vai debitar em conta preta de 3.2, quando a empresa queira vender um certo ativo. Assim temos já 3.6, que são ativos tangíveis de investimentos. Os ativos tangíveis de investimento são aqueles ativos que a empresa tem, mas não é para aquilo que é a sua atividade operacional. Ou seja, também é para ganhar uma renda extra. Como é um exemplo do aluguel de um certo espaço, mas que esse certo espaço seja da empresa, mas que a empresa não use para a sua atividade operacional. A seguir temos a conta 3.8, que é a conta das amortizações acumuladas. As amortizações acumuladas que vão ser aquelas que a cada ano um certo ativo desgasta-se, ou seja, se perde o seu valor. Então, esse valor que um certo ativo perde anualmente vai se refletir na conta 3.8. Esta conta é de natureza credora. Então, ela acredita pelos aumentos e debita pelas diminuições, para o caso do abate de um certo ativo. A seguir temos a conta 3.9, que é a imparidade acumulada de investimentos de capital. Essa imparidade, que pode ser de investimentos financeiros, dos ativos tangíveis, dos intangíveis e dos investimentos em curso. Esta conta, muitas das vezes, é de natureza credora e que credita em contrapartida do débito da conta 6.4, que é perdas por imparidade do período. Aqui temos a classe 4, contas a receber, a pagar, acréscimos de diferimentos. Bom, esta conta não vai ser igual às outras contas, pois esta conta tem uma mistura de muitas contas nesse caso, em que algumas são de natureza devedora e outras credoras. Iniciamos pela conta 4.1, que é a dos clientes. Esta conta é de natureza devedora, é um ativo, que são registradas todas as dívidas que os nossos clientes têm para conosco. Mas dentro da conta 4.1, que é de clientes, temos a conta 4.1.9, que é o adiantamento do cliente. Esta conta vai creditar. Por quê? Porque fazemos uma certa compra, fazemos uma certa venda, neste caso, e o cliente nos adianta um certo valor. Então, quando o cliente vier nos pagar, esta conta vai fazer o contrário. E o seu valor vai passar para a conta
4.1.1, que é de clientes conta corrente. De seguida, temos a conta 4.2 fornecedores, que é uma conta de natureza credora e faz parte dos passivos. São as dívidas que nós temos com os nossos fornecedores. Fazem parte dela a subconta 4.2.1, fornecedores conta corrente, ponto 2, fornecedores títulos a pagar, e também podem-se criar, pode-se criar a ponto 5, que são faturas, recepção e conferências, e a 4.9, que não é 4.2.9, que não é criada, mas sim já existe, que é adiantamento do fornecedor, que vai acontecer ao contrário, adiantamento dos clientes. A seguir temos a conta 4.3, empréstimos obtidos. Fazem parte desta conta, esta conta aqui é do passivo, tem a sua natureza credora. Todos os empréstimos que a empresa faz, sejam bancários, sejam nas outras entidades, seja por uma certa obrigação, entre outros, ela sempre acredita pelos seus amigos. A seguir temos a conta 4.4, que é a conta do Estado, já uma conta mista quando se trata da sua natureza. Fazem parte desta conta todos os impostos que a empresa tem a obrigação de pagar ao Estado. Todo aquele que é imposto, tudo aquilo que é considerado imposto em Moçambique, usa-se a conta 4.4 Estado, que dependendo da sua subconta vai debitando ou creditando. A seguir temos a conta 4.5, outros devedores. Já essa é do ativo, que são as dívidas que os demais, desde que não sejam os nossos clientes, têm para conosco. Podem ser outros devedores, podem ser os próprios trabalhadores, os acionistas, entre outros. E temos a 4.6, os outros credores, já que são aqueles que nós devemos, mas que não sejam os nossos fornecedores. Neste caso, temos os nossos trabalhadores também, podem ser os nossos credores, temos os acionistas, também podem ser os nossos credores, temos credores diversos, entre outros. A seguir, temos a 4.7, perdas por imparidade acumulada de contas a receber, onde se registram todas aquelas perdas que foram acumuladas das contas a receber por contrapartida da 6.4.81 ou 6482, perdas por imparidade dos períodos contas a receber, e as suas reversões quando deixarem de existir as situações que obrigaram a essas perdas, são registradas na conta 741.8. Nesse caso já é a reversão do período de perdas por imparidade contas a receber. A seguir temos a conta 4.8, que é a conta das provisões. Para o caso da empresa sentir a necessidade de criar uma certa provisão por um certo acontecimento, um certo fato que a empresa prevê acontecer no futuro, esta, por sua vez, vai solicitar a conta 4.8. A seguir temos a conta 4.9 dos acréscimos e diferimentos. Esta conta pode vir a ser de natureza credora ou devedora, dependendo do caso, né? Esta conta muitas das vezes é usada para os casos em que a empresa está a passar de ano, ou seja, a empresa
tem uma certa dívida no ano de 2023, mas só pagará para o ano de 2024, ou recebeu um certo valor no ano de 2023, que é uma dívida que deveria ser paga no ano de 2024. Então, a sua movimentação vai depender desses casos particularmente. A seguir temos a classe 5, que é a classe do capital próprio. Temos a classe 5.1, a conta, neste caso 5.1 capital, 5.2 ações, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 e 5.9. Estas contas da classe 5 são de natureza credoras. A maioria das vezes, elas creditam pelos seus aumentos e debitam pelas suas diminuições, a maioria das vezes. A seguir temos a classe 6, que é dos gastos e perdas. Todas as contas da classe 6 são de natureza devedora, ou seja, elas debitam pelos seus aumentos e creditam por aquilo que são as suas diminuições. Muitas das vezes as diminuições acontecem no final do ano, que já é no fecho de contas para o pagamento de resultados. Assim temos a classe 7, dos rendimentos e ganhos. Esta conta essa classe é de natureza credora, mas tem uma conta que é 4, 6 outros rendimentos e ganhos operacionais, que quando está a ser feito o abate, ela pode vir a debitar e também pode vir a creditar por conta do abate por meio do próprio ativo e também por conta do abate da sua amortização acumulada. E a diferença destes e do próprio valor vai resultar naquilo que é este rendimento que a empresa terá depois de abater este bem. E por fim temos a classe 8, que é a classe dos resultados. A classe 8, por sua vez, para o caso da conta 8.1, que são os resultados operacionais, esta conta vai depender já. Ela vai debitar quando forem passados a classe 8.1 e 8.2 vão debitar quando forem passados todos os gastos no final do exercício e vai creditar quando passarem todos os seus rendimentos no final do exercício. Ou seja, debita em contrapartida dos gastos do período e credita em contrapartida dos rendimentos do período, neste caso. E o seu resultado vai passar para a conta 8.3, que é a conta dos resultados correntes. E da 8.3, por sua vez, vai para aquele que é o resultado líquido do período. Neste caso, quando a empresa tiver ganhos, quando esta conta tiver um ganho. E tendo já o resultado corrente, deve-se calcular a taxa moçambicana para as empresas, aquilo que é o IRPC, vai passar para a conta 8.5, que é dos impostos sobre os rendimentos. E só depois vai se obter o resultado líquido do período, que vai ser aquilo que é o lucro que a empresa gerou depois de
ter operado durante todo o período econômico. Os dividendos antecipados já vai ser a divisão desse que foi o resultado líquido do período que a empresa conseguiu obter. Neste caso, os dividendos vão debitar em contrapartida da conta 45, que é a conta dos outros devedores, que neste caso serão os nossos sócios, e depois da 45 a 45 vai debitar e vai creditar a conta 1.2. Já serão esses mesmos dividendos que estarão a sair da nossa conta para as contas dos nossos sócios, dos sócios da empresa neste caso. E desta forma dou por encerrada a minha apresentação. Desde já agradeço pela atenção dispensada. Obrigada.